Paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru. Aqui estou mais uma vez para fazer um vídeo nesta noite, a qual amanhã estará chegando para que vocês possam ver. Vocês podem se inscrever no canal, é bem-vindo, cada um dos irmãos, aquele que sentir pode se inscrever, é somente apertar o sininho que já está inscrito, pode também compartilhar, pode também comentar e não se esqueça de dar o joinha ali, que é muito importante ali, para que outras pessoas também possam ver então, o vídeo. Hoje é dia 5 de agosto de 2026 e aqui estou falando da palavra de Deus. Eu quero ler aqui em 1 Pedro capítulo 2 versículo 18 em diante, que diz: os deveres dos servos cristãos. Os deveres dos servos cristãos, é Pedro falando aos deveres do servo cristão. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrendo, mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis. Isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, os quais não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado, porque eres como ovelhas desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então aqui Pedro está escrevendo aqui à igreja, escrevendo aos irmãos, dizendo: vós servos, sujeitai. Então manda vós servo, você que é servo de Deus, sujeitai-vos com todo o temor. Então sujeite com todo o temor, sujeite com todo o temor, não somente aos bons, não somente aqueles que é bom, mas aquele que é os bons, mas também humanos, mas também aos maus, aquele que é mau, que trata mal você também. Então você deve se sujeitar, assim como o Senhor Jesus, ali ele também se sujeitou ali quando estava na presença de Pilato, na presença dos soldados. Jesus ali se sujeitou ali quando ele não devia nada, mas ali eles esbofeteavam ele, eles cuspiam nele, chicoteavam, então faziam tudo aquilo ali, cuspia no seu rosto, mas Jesus ali então sofria calado. Então foi levado, diz a palavra de Deus, como ovelha mudo perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Assim também nós também, quando alguém está às vezes injuriando nós, quando alguém está às vezes fazendo mal para nós, então, meu irmão, diz aqui a palavra de Deus, não somente aos bons, mas também aos maus. Então nós temos que sujeitar. As pessoas às vezes é mal, já sabe que nós não devemos, mas ali está ali fazendo algo para nós. Então vamos aceitar, não vamos ali retrucar, mas vamos aceitar, porque o Senhor Jesus, ele não retrucou, mas ele fez tudo isso, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência. Então aqui Pedro está falando, porque é coisa agradável que alguém
por causa da consciência para com Deus, sofra agravo padecendo injustamente. Você talvez esteja padecendo injustamente, você não merece tudo aquilo, às vezes está ali a pessoa ali fazendo algo para você, ali injuriando você, e você não merece, mas dai graças a Deus, porque nós sabemos que o Senhor Jesus também foi assim. Então diz, por causa da consciência para com Deus, sofra padecendo injustamente. Às vezes você está padecendo injustamente, você não merece aquilo ali, você não fez nada, mas injustamente estão achando que você merece e ali estão te injuriando, estão ali te maltratando. Então aceita, porque nós sabemos que o Senhor Jesus também lhe aceitou, porque que glória será esta se pecando sois esbofeteados e sofrereis? Então diz aqui Pedro falando, porque que glória sereis se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis. Isto é agradável a Deus. Se você fazendo bem, então você está sendo afligido, está sendo maltratado. Isso diz aqui que é agradável a Deus. Por quê? Porque você está suportando tudo, assim como o Senhor Jesus ali estava suportando tudo. Ele não merecia nada do que às vezes ali a pessoa falava, mas ele ali aceitava, ele ficava calado. Então nós também, meus irmãos, depende do momento, nós devemos se calar. Às vezes alguém xinga nós, maltrata nós, mas vamos se calar, não vamos retrucar não, porque o Senhor Jesus, ele nunca retrucou, mas sempre ele foi calmo, sempre ali, muitas vezes eles perguntavam alguma coisa, querendo que o Senhor Jesus respondesse, mas Jesus ali ficava calado, não respondia nada, ficava quieto. Assim também nós, às vezes, também devemos ficar quietos, dependendo do momento a qual nós estamos sendo afligidos, porque diz, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós. Então para isto nós somos chamados, Pedro falando aqui, para isto nós somos chamados, deixando-nos o exemplo para que sigais a sua pisada. Então o Senhor Jesus deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Por isso o Senhor Jesus nos diz, sede manso e humilde, assim como eu sou. Então nós sabemos, aprendei de mim que sou manso e humilde. E se você, meu irmão, minha irmã, está aprendendo de Jesus, você tem que ser manso, tem que ser humilde, tem que procurar cada dia mais. Às vezes algo fala com você, maltratando, mas fica quieto, cala, não fala mais nada e deixa que ali tudo se acalma. Então entrega nas mãos de Deus, procura para que Deus te dê força, para que você possa vencer. Não venha retrucar nada a qual alguém ali vem injuriar a você, a qual não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano. Então, Jesus Cristo, a qual diz aqui, ele não cometeu nenhum pecado e nem a sua boca se achou engano, nem na sua boca. Sempre eles procuravam ali coisas ali para falar contra Jesus, procurava sempre pegar Jesus de surpresa, dizia não, agora ele não tem saída, mas sempre o Senhor Jesus tinha saída, porque ele procurava sempre ali, a sua boca não achou engano, tudo aquilo que Jesus falava era a pura verdade, ele nunca falou engano. Por isso nós vemos aqui, a qual diz, não cometeu pecado e nem a sua boca se achou engano. Então nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava. Quando as pessoas injuriavam ele, então ele não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Ele estava padecendo ali, mas não ameaçava, porque muitas vezes nós, às vezes estamos injuriados e às vezes ameaçamos. Não, a minha vontade é fazer isso, a minha
minha vontade é fazer aquilo. Então, e nós às vezes ameaçamos, às vezes não fazemos nada, mas dentro de nós já ameaçou, porque dentro de nós, às vezes nós falamos, a minha vontade é fazer isto com aquela pessoa, a minha vontade é fazer aquilo com aquela pessoa. Então, mas Jesus não, ele não ameaçava, porque ele nos deu exemplo, o qual padecia e não ameaçava. Então ele padecia ali, mas ele não ameaçava. Também não vamos ameaçar ninguém, meu irmão, minha irmã, mas nós estamos nesta noite aprendendo com Pedro, aprendendo de Jesus Cristo, mas entregava aquele que julga justamente. Então ele entregava aquele que julga justamente. Então, meu irmão, quando você estiver passando injúria, passando luta, alguém está te injuriando, alguém que está te julgando, está fazendo, te afrontando, então entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos daquele que julga justamente, porque somente ele é aquele que pode fazer algo, porque nós não podemos levantar a nossa mão, nós não podemos querer, às vezes, fazer com nossas próprias mãos ali, então defender, fazer ali coisas que não é do agrado de Deus. Então nós vamos entristecer ao Senhor, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então ele levou no seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então pelas suas feridas nós fomos sarados. Então ele levou o seu corpo para ser crucificado. Ali ele levou o seu corpo, quando nós vemos que ali sendo chicoteado, mas ele estava levando ali o seu corpo para ser crucificado, conforme diz, pecando sobre o madeiro, o nosso pecado sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas foste sarado. Então diz aqui, então o nosso pecado, levando em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro. Ele levou o nosso pecado sobre o madeiro quando foi crucificado ali. Então ele levou o meu pecado, levou o seu pecado, levou o nosso pecado quando ali ele entregou ali o seu corpo para ser crucificado. Ele levou o nosso pecado ali foi cravado o nosso pecado na cruz, porque éreis como ovelha, nós era como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então nós era como ovelha desgarrada, nós não tinha lugar, porque diz que Deus, olhando para o céu da terra, ele não viu ninguém, tudo estava destituído da glória de Deus. Nós éramos como ovelha desgarrado, diz o Senhor, mas então o Senhor Jesus aqui, então através do seu sangue, ele comprou-nos, e agora nós não somos desgarrados. Então nós temos voltado para o pastor, que é bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o pastor dos pastores, aquele que é bispo das nossas almas, aquele que nos purifica, aquele que nos reedifica, aquele que nos ajuda, aquele que nos purifica, purificou nós com seu sangue derramado na cruz do Calvário, e é o bispo e é o pastor das nossas almas. Então nós sabemos que agora nós temos este pastor, agora nós temos esse bispo, então, que é o Senhor Jesus, então dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que estar com o nosso coração contrito ao Senhor, nós temos que estar com o nosso coração voltado ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que Deus fale melhor em cada coração. Nesta noite eu vou elevar a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, neste momento, ó Pai, acabei de pregar a Tua palavra, quando Pedro ali, Pai, nos fala que nós devemos sujeitar, Pai, a todos, Pai, nem que sejam as pessoas ruins que estejam ali nos ameaçando, Pai, nós temos que ali, ó Pai,
ser ali obediente, Pai. Nós temos que temer, nós temos que ali, Pai, fazer tudo o que eles nos mandam, Pai. Por isso, Pai, tem misericórdia, converte o nosso coração, transforma o nosso coração na Tua presença. Nós sabemos que às vezes nós queremos revisar, às vezes, Pai, queremos às vezes fazer aquilo que é da nossa vontade, mas, Pai, o Senhor Jesus nos ensinou ali que nós não devemos assim, Pai, retrucar, mas devemos aceitar todas aquilo que às vezes nós sofremos, porque sabemos que se nós sofrermos calado, um dia nós iremos receber o galardão da vida eterna. Dai força para este irmão, para esta irmã, para que possa permanecer fiel e obediente na Tua presença e ter força para Te servir, Pai. Nesta noite ou neste dia, quando estiver chegando este vídeo, Pai, eu Te peço em nome de Jesus, se há alguém enfermo, que seja repreendido toda a enfermidade, quer seja no coração, no pulmão, no baço, no rins, ó Pai, na coluna, Pai, ó Pai, neste momento, seja onde que se encontra esta enfermidade, Pai, conforme aquela mulher que tinha aquele espírito de enfermidade, Pai, neste momento eu repreendo em nome de Jesus toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal que está alojado neste corpo, ó Pai, que seja repreendido em nome de Jesus, cura, liberta da saúde e transforma a vida, Pai, salva a alma através do Teu poder, Pai, através desta palavra, não para a glória minha, mas para a glória do Teu santo e adorado nome. Ser com aqueles que vão ver este vídeo, Pai, ó Pai, em nome de Jesus, derrama das Tuas bênçãos sobre aqueles que vão entregar o seu coração nas Tuas mãos para Te servir, é o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus, para a Tua glória, amém. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênçãos sobre sua vida, sobre seu lar, sobre a sua família. Meus irmãos, amanhã, se for da vontade de Deus, aqui estarei novamente para fazer mais um vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus disser que sim. Ontem eu nem orei quando eu fiz aquele vídeo, porque eu achei que estava terminando já, porque aquele dia que eu estava fazendo, o espaço que eu tenho já está muito pouco e eu pensei que já tinha terminado o espaço, por isso eu nem cheguei a orar, mas hoje, graças a Deus, aqui estou terminando com esta oração. Que Deus abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se for da vontade de Deus, em nome de Jesus.